Você já se perguntou como as promessas de Deus se cumpriram ao longo da história? Em Jeremias capítulo 33, encontramos uma declaração impressionante. Deus afirma que nunca faltariam descendentes de Davi para se assentar no trono, e nunca faltariam levitas para servirem diante dele. A promessa de Davi todos conhecemos. Cumpriu-se em Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi, o Rei eterno. Mas, e quanto à promessa aos levitas? Será que ela também se cumpriu? A tribo de Levi ainda existe. Quem era o sumo sacerdote nos dias de Jesus? E será que ele era mesmo descendente de Arão? Como a lei determinava? Essas perguntas nos levam a uma jornada fascinante. De um lado, a esperança de um reino eterno. Do outro, o peso de um sacerdócio que já não tinha mais a mesma pureza. No tempo de Jesus, vemos nomes como Anás e Caifás ocupando o cargo de sumo sacerdote. Homens que faziam parte da tribo de Levi, mas que viviam em um contexto de manipulação política, submissos à vontade do Império Romano. Ao mesmo tempo, surgia Jesus de Nazaré, que não era levita, mas sim da tribo de Judá, e que, surpreendentemente, é chamado no Novo Testamento de verdadeiro sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Jeremias anunciou séculos antes se encontra diante de nós. Uma promessa dupla que se cumpre de forma plena e definitiva em Cristo. E essa realidade não é apenas um detalhe histórico, mas um ponto central para entendermos o que significa a nossa fé hoje. Afinal, se Jesus é o Rei eterno da linhagem de Davi e o sumo sacerdote perfeito que ultrapassa o sacerdócio levítico, o que isso muda na nossa caminhada cristã? Antes de prosseguirmos, quero te convidar. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos documentários bíblicos que aprofundam passagens pouco exploradas das Escrituras. E aproveita, escreve aqui nos comentários o que você já sabia sobre a tribo de Levi ou sobre os sumos sacerdotes da época de Jesus. Quero muito conhecer a sua experiência e sua visão sobre esse tema. Prepare-se para mergulhar em uma investigação profunda, que começa na promessa feita por Jeremias, atravessa os corredores do templo em Jerusalém e desemboca na revelação de Cristo como aquele que cumpre tanto a promessa a Davi quanto a promessa aos levitas. No final deste documentário, vamos refletir em como tudo isso se aplica aos dias atuais e ao chamado que cada cristão carrega de ser parte de um sacerdócio real. O profeta Jeremias viveu em um dos momentos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém estava cercada pelos exércitos da Babilônia, o templo seria destruído e a monarquia davídica parecia chegar ao fim. Nesse cenário de desesperança, Deus faz uma promessa que soa quase impossível. Assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para oferecer holocaustos, queimar ofertas de manjares, preparar sacrifícios todos os dias. Jeremias capítulo 33, versículos 17 e 18. Essa promessa tem duas partes distintas e igualmente profundas. Primeiro, a garantia de que a linhagem de Davi não seria interrompida. Mesmo que o trono de Jerusalém estivesse prestes a ser derrubado, Deus assegura que a sua aliança com Davi permaneceria intacta. E, de fato, séculos depois, o Novo Testamento apresenta Jesus como filho de Davi, o cumprimento definitivo dessa promessa. Ele é o Rei eterno, cuja autoridade jamais terá fim, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 32. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas a segunda parte da promessa, feita aos levitas, levanta questões ainda mais intrigantes. Se o templo foi destruído, se os sacrifícios cessaram, como poderia essa palavra se cumprir? Aqui, Deus declara que nunca faltaria levita para servi-lo. Ao longo da história, vemos que até a destruição do templo em 70 depois de Cristo havia sacerdotes da linhagem de Arão, descendentes de Levi, servindo em Jerusalém. Porém, com a queda da cidade e a dispersão do povo judeu, os registros genealógicos foram perdidos. Como, então, essa promessa se sustenta? É nesse ponto que entra a perspectiva cristã. O sacerdócio levítico não foi esquecido, mas apontava para algo maior. O autor da carta aos Hebreus explica que o sacerdócio de Arão era apenas uma sombra do sacerdócio perfeito de Cristo, que não veio da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Em Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 17, Jesus é declarado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
um sacerdócio superior, eterno, que não depende de genealogia. Assim, a promessa feita a Levi não fracassou, mas alcançou sua plenitude em Cristo, que agora intercede por nós continuamente diante do Pai. Portanto, em Jeremias capítulo 33, encontramos uma profecia que une duas linhas distintas, a realeza de Davi e o sacerdócio de Levi, ambas encontrando sua consumação em Jesus. Ele é o rei e o sacerdote eterno, o cumprimento perfeito de uma promessa que parecia impossível em meio à destruição e ao exílio. E é justamente nesse ponto que começamos a compreender o quão profunda é a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário. E você, já tinha parado para pensar que Jesus não apenas cumpre a promessa de Davi, mas também a dos levitas? Escreva nos comentários o que mais te surpreende nessa ligação entre Jeremias e Cristo. Isso vai enriquecer ainda mais a nossa comunidade de estudo bíblico aqui no canal. Para compreendermos a promessa de Jeremias capítulo 33, precisamos voltar ao início, à formação da tribo de Levi e ao papel que Deus designou a ela. Diferente das demais tribos, que receberam territórios específicos na terra prometida, os levitas foram separados para o serviço exclusivo a Deus. Em Números capítulo 18, versículo 20, o Senhor declara a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Isso mostra que o chamado dos levitas não era ligado a terras, mas a presença de Deus e ao serviço no tabernáculo e depois no templo. Dentro da tribo, uma divisão importante foi estabelecida. Apenas os descendentes de Arão podiam servir como sacerdotes, responsáveis por oferecer sacrifícios e conduzir o povo na adoração. Já os demais levitas assumiam funções auxiliares, como cuidar do tabernáculo, transportar os utensílios sagrados, cantar nos coros e zelar pela ordem do culto. Ou seja, toda a tribo foi dedicada ao serviço espiritual, mas o sacerdócio em si era restrito à linhagem de Arão. Isso garantia uma estrutura organizada e sagrada na adoração de Israel. A presença dos levitas foi fundamental em toda a trajetória do povo de Deus. No deserto, eles lideravam a adoração e mantinham o tabernáculo. Mais tarde, em Jerusalém, eram responsáveis pelo templo construído por Salomão. O serviço levítico se tornou símbolo da santidade e da intercessão, uma ponte entre Deus e o povo. Por isso, quando Jeremias fala que nunca faltaria levita diante do Senhor, está se referindo a essa função de mediação contínua, vital para a vida espiritual de Israel. Mas a história também mostra momentos de crise. Durante o exílio babilônico, o templo foi destruído e o serviço levítico interrompido. Ainda assim, ao retornarem com Esdras e Neemias, encontramos levitas novamente servindo, demonstrando que a promessa de Deus os preservava. Séculos depois, já no tempo de Jesus, ainda havia sacerdotes e levitas em atividade, oferecendo sacrifícios e mantendo as tradições, mesmo sob domínio romano. No entanto, havia um problema. O sacerdócio havia se tornado objeto de disputa política. O cargo de sumo sacerdote, que deveria ser vitalício e passado de pai para filho, passou a ser manipulado pelos governantes estrangeiros. Assim, ainda que fosse na linhagem levítica, os sacerdotes da época viviam sob a sombra da corrupção. Esse é o cenário em que surgem nomes como Anás e Caifás, homens da tribo de Levi, mas profundamente ligados ao poder romano e aos interesses da elite religiosa. Aqui vemos um ponto crucial. Deus preservou a tribo de Levi ao longo dos séculos, mas o coração humano falhou em manter a pureza do sacerdócio. A promessa divina, no entanto, não podia ser anulada. E é justamente nesse ambiente de tensão que Jesus entra em cena, trazendo um sacerdócio diferente, superior, eterno, não baseado em genealogia, mas o poder de uma vida indestrutível. E você? Já tinha percebido que a tribo de Levi não recebeu terras como as demais tribos de Israel, porque sua herança era o próprio Senhor. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua visão sobre isso e como entende a importância dessa separação até hoje. A pergunta sobre a existência da tribo de Levi até os dias atuais é cercada de mistério e tradição. No Antigo Testamento, a função levítica era clara. Eles eram os responsáveis pelo serviço no templo e os descendentes de Arão eram os sacerdotes que ofereciam sacrifícios diante do Senhor. Até a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Cristo, os levitas estavam plenamente ativos em Jerusalém, conduzindo o culto, cantando nos coros, cuidando da liturgia,
sobretudo, mantendo vivo o sacerdócio aarônico. Mas após a invasão romana e a queda de Jerusalém, tudo mudou. Com a destruição do templo, os sacrifícios cessaram. E, junto com eles, desapareceu a possibilidade prática de exercer o sacerdócio levítico. Além disso, os registros genealógicos, que confirmavam quem era descendente de Levi e quem era descendente de Arão, foram perdidos. Isso significa que, historicamente, ninguém mais pode provar de maneira absoluta a sua linhagem sacerdotal. Esse fato marca uma ruptura. A promessa de Deus em Jeremias capítulo 33 parecia impossível de ser sustentada, já que não havia mais templo, nem sacrifícios, nem registros. No entanto, a tradição judaica preservou os sinais dessa identidade. Sobrenomes como Cohen, Com, Koga, cada indicam descendência sacerdotal ligada a Arão. Já nomes como Levi, Levine, Levi, Levin são associados aos levitas em geral. Até hoje, em muitas sinagogas ao redor do mundo, judeus que carregam esse sobrenome são convidados para funções especiais durante a leitura da Torá, mantendo memória de sua origem. Embora não exista templo em funcionamento em Jerusalém, a lembrança de que os levitas continuam entre o povo judeu reforça a fidelidade de Deus à sua promessa. Para nós, cristãos, a questão ganha uma nova dimensão. O autor da carta aos Hebreus explica que o sacerdócio levítico foi substituído por algo maior, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote segundo a lei de Moisés, mas se torna sumo sacerdote eterno pela autoridade divina, não por genealogia. Isso mostra que a promessa Levi não falhou, mas foi elevada a um nível superior. Cristo é o cumprimento perfeito, e todos os que creem nele são chamados de sacerdócio real. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, podemos dizer que a tribo de Levi existe de duas formas: fisicamente, preservada pela tradição judaica que ainda mantém a memória dessa linhagem, e espiritualmente, cumprida em Cristo e refletida na vida da Igreja. A promessa que parecia ter sido interrompida se cumpriu de forma plena e transformadora no sacerdócio eterno de Jesus, que continua vivo hoje. E você, já conhecia essa tradição dos sobrenomes judaicos como Cohen ou Levi? Já tinha pensado que, mesmo sem templo, os judeus ainda preservam a memória dos levitas? Escreva aqui nos comentários, compartilhe sua visão e nos ajude a enriquecer essa reflexão. Ao chegarmos ao tempo de Jesus, a figura do sumo sacerdote ganha centralidade não apenas religiosa, mas também política. A lei mosaica determinava que o cargo de sumo sacerdote fosse ocupado por um descendente direto de Arão, da tribo de Levi, e que fosse vitalício. No entanto, no primeiro século da nossa era, esse ideal já não era mais seguido. O sacerdócio em Jerusalém estava profundamente corrompido e sujeito às manipulações do Império Romano, que nomeava e destituía sumos sacerdotes conforme sua conveniência política. Dois nomes dominam esse cenário: Anás e Caifás. Anás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 6 depois de Cristo, mas foi deposto pelos romanos em 15 depois de Cristo. Mesmo assim, ele manteve grande influência, já que 5 de seus filhos e seu genro, Caifás, também exerceram o cargo. Caifás, portanto, não só herdou o prestígio da família, mas também foi colocado no posto pelas autoridades romanas, permanecendo no cargo de 18 a 36 depois de Cristo. Embora oficialmente Caifás fosse sumo sacerdote durante o julgamento de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 18, mostra que Anás ainda tinha grande poder nos bastidores. Tanto que Jesus foi levado primeiro a ele antes de ser interrogado por Caifás. Essa duplicidade no comando revela a confusão política e a fragilidade espiritual do sacerdócio daquela época. Mas é importante destacar: sim, tanto Anás quanto Caifás eram da tribo de Levi e descendentes de Arão, como exigia a tradição. Ou seja, a promessa de Jeremias capítulo 33, versículo 18, de que nunca faltaria levita diante do Senhor, ainda encontrava cumprimento literal. Contudo, esse cumprimento estava contaminado pela corrupção, pela manipulação política e pela distância do propósito original de Deus. O contraste entre Caifás e Jesus é gritante. Enquanto Caifás usava o poder sacerdotal para condenar o Filho de Deus, Jesus, vindo da tribo de Judá, assumia espiritualmente o verdadeiro sacerdócio.
O autor da carta aos Hebreus deixa isso claro ao afirmar que Cristo se tornou sumo sacerdote eterno, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 17. Em outras palavras, o sacerdócio humano falhou, mas o sacerdócio divino se estabeleceu para sempre. Essa realidade mostra que, ainda que a linhagem levítica tivesse se mantido até os dias de Jesus, o papel de intercessor do povo diante de Deus já não podia ser cumprido plenamente por homens como Anás e Caifás. A autoridade romana sobre o cargo revelava a fragilidade da religião institucionalizada. Por isso, a chegada de Cristo representava não apenas a substituição, mas a elevação definitiva do sacerdócio, de um sistema limitado e corrompido para uma intercessão perfeita e eterna diante de Deus. E você, já tinha percebido que Jesus foi julgado por homens que, em teoria, deveriam apontar para o verdadeiro Messias? O que mais chama atenção nesse contraste entre Caifás e Cristo? Escreva nos comentários, porque a sua reflexão pode edificar a fé de muitas pessoas que acompanham este canal. No coração do Novo Testamento encontramos uma tensão profunda. De um lado, o sacerdócio levítico, estabelecido por Deus na lei de Moisés, centrado nos descendentes de Arão, responsável por oferecer sacrifícios no templo. Do outro lado, Jesus Cristo, da tribo de Judá, sem ligação genealógica com Levi, mas apresentado como verdadeiro sumo sacerdote eterno. Essa tensão não é apenas teológica, mas também histórica, porque no tempo de Jesus o sacerdócio humano havia se tornado refém da política romana e da corrupção religiosa. O livro de Hebreus nos ajuda a compreender essa transição. O autor reconhece que o sacerdócio levítico foi necessário e tinha um papel pedagógico, mas o chama de sombra, figura de algo maior. Em Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 17, lemos que se a perfeição pudesse ter sido atingida por meio do sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Aqui, fica claro, o sacerdócio levítico cumpriu sua função até a chegada de Cristo, mas não podia levar o povo à perfeição. Enquanto os levitas ofereciam sacrifícios diários, repetidos, incapazes de remover de forma definitiva o pecado, Jesus oferece a si mesmo uma única vez, como sacrifício perfeito e eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O que os levitas simbolizavam de forma temporária, Jesus cumpriu de maneira plena e eterna. O sangue de animais servia apenas como figura, mas o sangue de Cristo trouxe a verdadeira redenção. Esse contraste se torna ainda mais evidente quando lembramos de Caifás e Anás. Eles, representantes oficiais da linhagem de Levi, condenaram o Filho de Deus, incapazes de reconhecer o verdadeiro Messias. O sacerdócio humano, marcado por fraquezas e manipulações, não apenas falhou em sua missão, mas se colocou contra o próprio plano divino. Assim, enquanto os levitas estavam presos à lei e ao templo físico, Jesus inaugurava um novo e vivo caminho, levando-nos diretamente à presença de Deus sem a necessidade de intermediários humanos. Aqui vemos o cumprimento pleno da promessa de Jeremias, capítulo 33. Deus garantiu que não faltaria levita diante dele, mas essa promessa não se restringia ao templo terreno. Em Cristo, o sacerdócio alcança sua plenitude. Ele é o verdadeiro intercessor, não limitado pelo tempo, pela corrupção ou pela política. E, em Cristo, a promessa é estendida ao povo de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que era restrito a uma tribo agora é aberto a todos os que creem. Esse conflito entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Cristo não é apenas uma questão de passado, mas também um divisor de águas na história da fé. Representa a transição da religião baseada em ritos e genealogia para a fé fundamentada em um sacrifício perfeito e em uma aliança eterna. É a vitória da graça sobre a lei, da vida sobre o ritual, da presença de Cristo sobre o templo de pedras. E você, como enxerga essa diferença entre a religião baseada em rituais e a fé baseada em Cristo? Escreva aqui nos comentários. Esse é um tema que pode tocar profundamente a vida de outras pessoas que enfrentam a mesma luta entre tradição e verdadeira fé. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada: entender como tudo aquilo que Jeremias profetizou, que os levitas desempenharam e que Jesus cumpriu, se aplica à nossa vida hoje.
Se Jesus é o Rei eterno da linhagem de Davi e o sumo sacerdote eterno, superior ao sacerdócio levítico, o que isso muda para nós, cristão do século XXI? A resposta está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa passagem mostra que, em Cristo, todos os que creem se tornam parte de um sacerdócio real. Não precisamos de intermediários humanos, porque o acesso a Deus foi aberto de forma definitiva pelo sacrifício de Jesus. Ele é o mediador perfeito, e nós, como seus seguidores, somos chamados a viver como sacerdotes espirituais. Mas o que isso significa na prática? Em primeiro lugar, significa que cada cristão tem o privilégio e a responsabilidade de apresentar a Deus sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios não são mais animais ou ofertas no altar, mas sim nossas vidas, nosso louvor, nossa obediência e nosso amor ao próximo. Romanos capítulo 12, versículo 1. É um chamado para viver de forma santa em todas as áreas da vida, no trabalho, na família, no relacionamento com a comunidade. Em segundo lugar, significa que fomos chamados para ser intercessores. Assim como os sacerdotes do passado apresentavam o povo diante de Deus, hoje nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Orar pela família, pela igreja, pela nação e até pelos inimigos é um ato sacerdotal que expressa a missão que recebemos em Cristo. Cada oração feita em nome de Jesus tem poder, porque Ele é o sumo sacerdote que intercede conosco diante do Pai. Em terceiro lugar, ser sacerdócio real significa ser testemunha viva da graça de Deus no mundo. No tempo de Jeremias, a promessa parecia impossível, mas se cumpriu de forma perfeita em Cristo. Isso nos ensina que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Em um mundo cheio de crises, injustiças e corrupção, somos chamados a viver como exemplo de fé, esperança e amor, mostrando que a verdadeira solução está em Jesus. Para o cristão adulto, maduro, que carrega décadas de experiência de vida, essa verdade traz conforto e responsabilidade. Para os homens e mulheres que enfrentam os desafios de sustentar a família, lidar com perdas, carregar fardos e buscar sentido, a mensagem é clara. Em Cristo, você tem acesso direto ao trono da graça. Não está sozinho. Não precisa depender de tradições humanas, porque o Rei Eterno e o Sumo Sacerdote Perfeito abriu o caminho para você. Assim, a promessa de Jeremias capítulo 33 não é apenas uma lembrança distante do passado. Ela é uma realidade presente na vida de todo cristão. A promessa Davi se cumpriu em Jesus como Rei Eterno. A promessa Levi se cumpriu em Jesus como Sumo Sacerdote Eterno. E hoje, nós vivemos como parte desse sacerdócio real, chamados para servir, interceder e testemunhar. E agora eu quero te ouvir. Como você enxerga o chamado de ser parte desse sacerdócio real? Deixe aqui nos comentários a sua experiência, porque ela pode fortalecer a fé de muitas pessoas que estão assistindo. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho e levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas.